Irmãos, boa noite. Bom poder estarmos de novo, na casa do Senhor, estudarmos a palavra do Senhor, orarmos. Também temos comunhão, A gente está aí entrando no final de semana, Quarta, hoje, quinta, sexta-feira está chegando. O pessoal tem um feriado na segunda-feira que vem, então a turma dá uma esticada e hoje a gente aproveita para estudar a palavra do Senhor. Amém? Vamos, irmãos, iniciar a nossa reunião, orando, pedindo a Deus que nos abençoe e que nos direcione. Amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Bom estarmos, ó Deus, neste ambiente separado para louvor, honra e glória do teu santo nome. Que a bênção do Senhor, ó Deus, seja sobre nós e que nós possamos, ó Deus, celebrar, ó Deus, o nome do Senhor, celebrar, ó Deus, o teu poder e autoridade, mas também, ó Deus, celebrar a salvação. Que tudo quanto fizermos, ó Deus, glorifique o nome do Senhor. Receba as orações, ó Deus, que fazemos, a leitura da tua palavra, os cânticos, hinos, tudo, ó Deus, que fizermos, seja, ó Deus, para louvor, honra e glória do teu santo nome. Graças te damos pelo dia, por todas as bênçãos e o direcionamento do Senhor. Que o Espírito do Senhor, ó Deus, comunique a nós as verdades, ó Pai, necessárias para continuarmos louvando e glorificando o nome do Senhor. O Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e renova-nos. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo de número 46. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Salmo de número 46. Salmo 46. Nós vamos fazer a leitura deste salmo a uma só voz. Salmo de número 46. Vamos juntos? Leiamos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, baseado neste salmo, foi composto o hino de número 155 dos nossos hinários. Queria que você fosse até lá, eu vou fazer a leitura desse hino. O título é Castelo Forte, O autor do hino é Lutero, mas a gente tem as versões, algumas adaptações, e a tradução ou a versão que nós temos brasileira é a que nós temos aqui em nosso hinário, baseado justamente nesse salmo de número 46, foi que Lutero escreveu esse hino. Esse hino também, é o hino da Alemanha, Então a gente tem mais um item, de informações aqui na história, que diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo o transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel e forte é o Deus fiel, igual não há na terra.
A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos que temer, perder, família, bens, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. A natureza do hino, irmãos, é de grande confiança de que Deus é aquele que nos ajuda, Deus é aquele que nos fortalece, e a natureza do hino também ela está baseada no momento histórico em que o hino foi composto, que era o momento em que Lutero sofria perseguições devido às teses que ele havia apresentado. Nesse momento aqui ele estava isolado em um castelo, e aí então ele trabalhando nesse tempo todo com a tradução da Bíblia, ele fala dessas questões da perseguição, da luta, e no fim ele diz: se a gente morrer, Cristo continuará reinando, nosso reino é maior do que nós vivemos aqui neste mundo. Ele diz que a verdade dele não é dele, a verdade do Deus Todo-Poderoso. Então, Lutero é apenas uma pessoa dentro da ideia maior, que é do reino de Cristo Jesus. Então ele é aquele todo-poderoso Senhor das nossas vidas, Irmãos, vamos orar, a gente tem que colocar diante do Senhor, as nossas vidas. Nós temos um pedido à tia-avó da Lisiane, estava internada, passando mal, e ela faleceu. Então a gente vai orar pedindo a Deus que possa consolar. A esposa de um evangelista de Capitão Andrade, até um pouco conhecido lá de cá, que é o William, acho que o William é Sátria, uma linha ou alguma coisa assim, não sei, e a esposa dele faleceu, então a gente vai orar também pedindo a Deus que esteja consolando, Eu tenho outras notícias de falecimento, de óbitos, mais uma pessoa faleceu aqui em Patinga por causa do Covid. Então a gente tem esses motivos, E nós temos alguns irmãos com informação de contaminação, alguns de quarentena, e temos muitos, que já foram recuperados, estão bem, e a gente poder orar. E por fim, a minha oração aqui, a gente orar, irmãos, pela política, Nós já temos orado, temos feito isso, temos irmãos envolvidos, tanto candidato quanto no trabalho, mas nós temos uma cidade inteira, para pedir a Deus que esteja protegendo, cuidando e direcionando. Vamos orar por esses motivos. Deus bendito, nós confiamos no Senhor, por isso, Deus, damos tempo de adoração ao nome do Senhor, mas também confiamos que o Senhor é poderoso para conduzir a nossa vida e toda a nossa história. Graças rendemos a Ti, Deus, por todas as bênçãos, por todos os cuidados do Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus presente. Nós confiamos, Deus, de que tudo quanto acontece conosco passou, Deus, pelo crivo da soberania do Senhor. Por isso nada é em vão. O Senhor controla todas as coisas. Nós continuamos, Deus, a apresentar as nossas lutas e dificuldades e oramos, Deus, pelas famílias enlutadas, pelas famílias que estão sofrendo, Deus, por causa de óbitos, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia. Oramos, Deus, de modo muito especial, Deus, pela família da Lisiane. Oramos, Deus, da Lisiane, que o Senhor esteja consolando ela. Oramos, Deus, pelo William, pela filha e pelos parentes, Deus, que o Senhor esteja cuidando deles nesse momento tão difícil e de tantas outras vidas, Deus, que têm sofrido. Agradecemos a recuperação de muitos irmãos e oramos por
aqueles, ó Deus, que estão passando nesse processo de quarentena, que o Senhor tenha misericórdia destas vidas. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, também o quadro político, ó Deus, e a realidade de eleição, ó Deus, que vai acontecer no dia 15 de novembro. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e ajude-nos, ó Deus, a tomar as decisões certas e fazer aquilo, ó Deus, que glorifique o nome do Senhor. Diante da responsabilidade, levarmos a sério todas essas coisas e que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia da nossa cidade e de todas as cidades, ó Deus, da nossa nação, enviando, ó Deus, políticos, sejam prefeitos, vice ou vereadores, que estejam comprometidos, ó Deus, com a justiça, com a verdade e em fazer o bem, ó Deus, à nossa cidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor, ó Deus, direcione todos os processos e proteja, ó Deus, os teus filhos, para que não estejam envolvidos, ó Deus, em qualquer ato que envolva corrupção, sonegação de informações ou qualquer coisa que não glorifique o nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, tá? Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Irmãos, no mês de outubro, né, a gente sempre recorda, né, um movimento, né, chamado de Reforma Protestante, que tem uma marca, uma data, né, que é o dia 31 de outubro, né, de 1517, ou seja, 503 anos, né, vai fazer esse ano. Então são 503 anos, né, que aconteceu esse movimento. E esse texto aqui é o texto áureo, o texto base, né? O justo viverá pela fé, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, todo aquele movimento, né, que aconteceu, a gente sempre traz a resposta, em resposta, primeiro ao conhecimento, né, então a história, mas também a prática, né? Então é importante nós lembrarmos ou relembrarmos e aquilo que a gente precisa fazer nos dias de hoje, né? Já que nós temos uma origem, uma data, né? O movimento protestante, que é chamado de igrejas evangélicas, com todas as dificuldades. Os nomes hoje são mais complicados, mas é bom a gente lembrar. Eu queria fazer um apanhado histórico rápido, né, para a gente poder lembrar, sendo que no mês de outubro, né, tendo as oportunidades em reuniões ou em cultos, a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas, né? Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que, ainda que o start ou a data registrada, né, para o dia da Reforma Protestante seja 31 de outubro de 1517, né, a Reforma Protestante em si não começou nessa data, ela começou bem antes, né? Alguns reformadores de algumas visões, né, sobre os sacramentos, sobre a escritura, sobre a autoridade papal, era algo que já estava sendo questionado há muitos anos, 100 anos antes, já existiam esses questionamentos. Então era algo que já estava, né, efervescente, né? Alguns comentaristas bíblicos já encontraram algumas dificuldades na interpretação e questionando o que estava acontecendo, né? Mas no dia 31 de outubro de 1517,
acontece algo, né? Eu vou dar essa informação aqui para a gente poder mastigar um pouquinho sobre isso, né? A informação que nós temos é de que Lutero foi lá e afixou as 95 teses na porta, né, de uma igreja, e a partir daí então começou todo o movimento, né? Os historiadores, eles entendem o seguinte, que provavelmente não tenha sido Lutero que foi lá e cravou as 95 teses, provavelmente, né? Mas colocar essas teses na porta da igreja era comum. Por quê? Porque a igreja era um complexo, e no complexo era uma faculdade, e ali então os teólogos estudavam. E todas as vezes que você queria debater um tema, discutir um tema, Lutero estava fazendo, ele era doutor. Então, quando você queria discutir um tema, você ia lá. Então, a gente lembra das 95 teses, mas Lutero já havia escrito mais de 100 teses. Então, não é a primeira vez, aquele momento, né? A segunda informação é que provavelmente não tenha sido Lutero quem foi lá e colocou. Lutero tinha um respeito enorme, especialmente pelo Papa, pela igreja, mas ele era um crítico. E qual era o problema que Lutero estava enfrentando? E as 95 teses, elas têm esse foco. Era o problema com as indulgências. Ele não estava reclamando de intercessão de santos, ele não estava reclamando do poder do Papa, ele não estava reclamando dessas coisas. Não era isso a reclamação dele, mas era o problema da indulgência, ou seja, a turma estava cobrando para tirar almas do purgatório. E aí então ele vai questionar isso no texto dele, que serviria para debate entre outros intelectuais da teologia. E aí então acredita-se que os alunos tenham pego esse material e aí então cravaram e publicaram esse material. Aí então que Lutero vai responder sobre isso, tanto que nas condenações, né, das 95 teses, 41 teses foram condenadas pela Igreja Católica, ou seja, de 95, 54 foram aceitas. Não teve dificuldade. Está vendo que não são as 95 que era então algo que a igreja não gostaria, né? 54 teses foram aceitas, 41 não. E qual era o problema? O problema e o foco das teses, se os irmãos depois quiserem ler com o tempo, é facinho de encontrar. Hoje tem na internet, tem livro, a gente tem uma facilidade, mas é muito difícil as pessoas terem interesse de ler o que ele estava lá. Mas seria importante ler para você saber assim, era sobre isso, porque a gente acha que Lutero estava discutindo todas as coisas naquela tese. Não, era um ponto, as indulgências. O que eram as indulgências? Era quando você utilizava um mecanismo de compensação para almas que poderiam ser conduzidas ao purgatório ou libertas do purgatório. Tanto que todo o dinheiro que estava sendo recolhido, né, pelas indulgências estava indo para Roma para construir, né, hoje o templo ou a igreja de São Pedro, né? O Papa Leão X naquele período estava fazendo isso. Então vieram os pregadores das indulgências. Eles tinham lasca da cruz de Cristo para poder vender, eles tinham ossos dos apóstolos, junto desses elementos todos tinham a promessa, e eles escreviam ou tinham bulas papais, né, ou escrito papal, né, declarando a sua indulgência. Ou seja, se você tem parente que está no purgatório e ele você pode pagar hoje. E aí então cada moeda sua que cai lá no cofre é uma alma que sai do purgatório. Então isso que trouxe grande revolta, e daí então vão surgir as manifestações. Outra informação: Lutero, hora alguma, quis sair da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele não faz isso dizendo,
Nós temos que sair da Igreja Católica Apostólica Romana. Não, é com desenvolvimento. Tanto é que Lutero escreveu em 1517, em 1521 que ele vai responder pelos escritos dele. Ou seja, vamos fizer a conta aqui, 1517, 18, 19, 20, 21, 4 anos depois é que ele vai ter um encontro para responder. E aí então Lutero nunca pediu para sair da Igreja Romana. Ele é excomungado, ou seja, então ele é expulso da Igreja Romana. Pastor, eu queria ler o que a igreja tem. A gente procurar na internet, né? Se alguém tiver curiosidade e quiser, me fala que eu mando para você o texto, está lá escritinho, a bula, como é que o Papa, qual era o motivo, o que levou a Igreja Católica Romana a excomungar Lutero. E aí então inicia-se, por força de Lutero, um grande movimento dentro da Alemanha, mas não só na Alemanha, aí em volta. Na Suíça vai acontecer, na Inglaterra vai acontecer, na Escócia vai acontecer. Aqueles países todos ali em volta vão ter seus líderes de movimento da reforma. Então você vai encontrar Zwinglio, você vai encontrar Melanchthon, que é um discípulo, né, de Lutero, você vai encontrar John Knox, você vai encontrar João Calvino, né? No dia em que Lutero, a data de afixação dessas teses lá, Lutero tinha Calvino tinha 9 anos de idade. Calvino nasceu em 1509, ou seja, novinho ainda, nem saindo de casa ele tinha ainda. Para vocês terem ideia, né? Quando Lutero escreveu, Calvino era uma criança, ele nem fazia ideia dessas coisas. Ele vai crescer e aí então vai se envolver aos 18, 19, aos 26 anos de idade. Ele está plenamente envolvido na Igreja Romana, ele está plenamente envolvido na reforma. Calvino, ele era um padre católico, ele era um monge agostiniano, então ele estava envolvido na igreja tempos depois, mas ele é um dos que decidem romper plenamente com a Igreja Romana. Lutero, em princípio, não tinha essa ideia, né? Então, esses são parte dos resumos, né? Quais eram os problemas que estavam se vivenciando naquele lado? Primeiro, eles consideravam como abuso papal. Todas as vezes que a gente lê um pouco da história dos papas, a gente vê, existem aqueles que tiveram comportamentos morais adequados, mas existem sempre histórias, né, e são fatos do comportamento imoral, né? Você parte da questão dos papas e também dos clérigos, né? Ou seja, daqueles que eram padres, daqueles que eram monges. Então eles estavam muito assustados com o comportamento moral voltado à sexualidade, à ética, o poder. Então tudo isso estava afetando a igreja. Então existe um ambiente imoral. Lutero fala, quando ele foi em Roma, ele encontrava lá padres envolvidos, né, com um movimento de prostituição, tanto que ele é convidado por pessoas que já tinham relacionamento, né, com esses padres, né. Isso é um problema da época, irmãos, que a Igreja Romana hoje reconhece isso, ela declarou, é isso mesmo, tanto que a reforma protestante trouxe para a Igreja Católica um movimento de pureza. Ela foi trabalhar justamente reconhecendo isso, né? As pretensões papais, ou seja, qual é a autoridade do Papa. Então, até então, irmãos, o Papa, ainda que do 4º século para cá você tem a figura, né, era muito discutido. A igreja chegou até o momento de ter 2 papas, chegou até o momento de ter 3 papas, e um destituir o outro. E esse era um problema de autoridade, né? Mas no Concílio Vaticano I há uma definição sobre essa autoridade. Dali para frente, a palavra do Papa se tornou infalível quanto às questões da igreja, e não quanto à vida dele, né? Não que ele fala simples, mas ele como o líder, né, maior dentro da igreja romana. A outra coisa que tinha lá era chamado o cativeiro da palavra, e talvez aqui seja algo que vale a discussão, né? A gente sempre fala que a Igreja Católica ela proibia
as pessoas de ler as Escrituras. A verdade é essa: o povo não tinha acesso às Escrituras. Mas não quer dizer, irmãos, que a Igreja Católica não conhecia as Escrituras. Há uma diferença muito grande, tá bom? E que a ideia que a gente tem é que Lutero que fez com que a Bíblia chegasse na mão das pessoas. Não, Lutero fez com que a Bíblia chegasse na mão das pessoas na língua do povo, porque existiam muitas Bíblias. Tanto é, irmãos, que Lutero participava e ele era de uma faculdade que se estudava o quê? Teologia, Bíblia, e debatia-se, os debates bíblicos aconteciam. Então você tinha que ser um grande pregador, um grande exegeta e um grande ensinador. A Bíblia, ela já tinha sido traduzida, existiam diversas traduções. A igreja, ela tinha acesso ao texto bíblico. O problema é o quê? Ela aprisionou esse texto bíblico e passou a fazer o quê? A dar a sua própria interpretação para esse texto, e ninguém podia questionar. Por isso então a Bíblia estava aprisionada à igreja, nesse sentido, no caso a Igreja Católica. Então existiram muitas traduções bíblicas. Lutero, ele faz 40 impressões por meio da gráfica, mas para que na língua alemã pudesse chegar. Por quê, irmãos? As pessoas só podiam ler o texto bíblico na língua latina, que era a versão de Jerônimo. Tanto que o mês de setembro sempre foi celebrado como o mês da Bíblia. Por quê? Porque é o mês de São Jerônimo, dia 30. E aí então, no dia 30 de setembro, celebrava São Jerônimo. O que Jerônimo fez? Jerônimo fez a tradução chamada Vulgata Latina, ou seja, na língua mais comum. Ele pegou do grego, ele pegou do hebraico, mas na verdade eles acham que ele tirou mais da Septuaginta, que é uma outra versão do Antigo Testamento, mas no grego. E aí então ele faz a Vulgata Latina. E aí chegava às mãos, tanto que Lutero, para ele discutir o texto bíblico, ele conhecia. Então eles eram conhecedores. Só que a igreja fez o quê? Aprisionou tudo isso e não deixava que as pessoas tivessem acesso. Elas não tinham acesso à leitura. Por exemplo, as pessoas iam para a missa, elas o quê? Assistiam à missa, elas não participavam. Toda missa era feita em latim. E até hoje, irmãos, até hoje, todo documento oficial da igreja é discutido e é publicado primeiramente em latim. E a única organização, eu vou usar aqui país, mas com todo, o único país que fala latim é o Vaticano. O único estado que mantém, porque o latim é uma língua morta, ela não existe mais. Mas se você fosse participar de reuniões ou escrever documentos, você teria que escrever em latim. Só para vocês terem uma ideia, o Concílio Vaticano II, que aconteceu em 1965, os debates e os documentos estavam todos em latim. Ou seja, qualquer bispo que tinha saído de qualquer lugar do mundo, eram mais de 2000, e indo para lá, quando eles chegavam lá, ele tinha que saber o latim, senão ele não podia participar das discussões. E aí você tinha um grupo enorme que sabia latim, outro que não sabia. Eles pegavam os documentos, debatiam antes das reuniões, depois iam para as reuniões, e aí então podia se falar. Desde o Concílio do Vaticano II, encerrou-se as missas em latim, Não sei aqui se algum irmão passou por essa fase, ou teve algum parente, ou já assistiu. Eu já assisti uma missa tridentina, toda feita em latim, com todo mundo virado as costas, E aí eu pude ver e assistir. Se você tem curiosidade, você pode ir na internet e pedir lá assim, uma missa tridentina. Muitas paróquias no Brasil ainda fazem a missa chamada missa tradicional, ou a missa tridentina, que era tudo em latim e você não entendia nada. Mas tinha que entender? Não precisava. Sabe por quê? Porque você não faz nada lá. A única coisa que você faz é obedecer à ordem de quem? Do sacerdote. O sacerdote que fazia tudo.
E o povo não compreendia nada, eles não sabiam. Então, depois que veio o Concílio Vaticano II, é que então as missas passaram a ser, né, realizadas. Os primeiros, e agora já tem o problema do racionalismo e da briga, né? Os primeiros a celebrarem missas na língua do povo foram os franceses. E eles já estavam meio revolucionados, numa linha de revolução, e a França sempre encabeçou essas linhas de revolução. O Brasil então passou depois, vieram algumas discussões e tudo, e hoje você então consegue assistir na igreja romana uma missa em português, mas antes era em latim, e o pároco, ou o sacerdote, ministrava a missa toda de costas para o povo. Por quê, irmãos? Existe uma lógica, né? O altar está aqui, ó, né? Então, em vez de ele ficar do lado de cá do altar, ele ficava aqui na frente do altar. E aí, então, começava com o altar aqui, tudo acontecia aqui, por isso ele estava de costas. Mas, então mudou-se a posição, né? Se alguém gosta de estudar esse tema, né, é um tema. Não é para estudar, irmão, a gente estuda qualquer tema. Eu estudo o tema de ateus, qualquer tema que existe. Então é facinho hoje estudar esses temas e entender o que acontecia, né? Mais uma coisa que acontecia lá é chamada de exaltação monástica. Então os monastérios eram locais onde estavam colocando as pessoas mais inteligentes e eruditas, e eles se tornaram super espirituais. Em vez de você vir e viver com o povo, você ia para os monastérios e lá então você criava a sua fé. Tanto que nesse período você vai ver algumas ordens, né? Os beneditinos mostrando a sua força, os franciscanos. Dia 4 agora de outubro foi dia de São Francisco de Assis. Pastor, o que é que o senhor sabe? Meu pai chama Arciso. E é dia 4 de outubro, é dia de São Francisco. Então se lembra dessa história, além da minha história, né, dentro do catolicismo. Então a gente tem essa lembrança de celebração, né? E aí então os monastérios começaram a ter muita força, e eles eram como ambientes de santidade, mas ao mesmo tempo o que eles descobriram de coisas que estavam acontecendo nos monastérios era vergonhoso, porque lá estava acontecendo casos em que as pessoas, né, ou os sacerdotes ou os monges envolvendo na questão de sexualidade. Então houve uma crítica muito grande, embora tenha uma ascendência a questão de informação, né? Deixa eu ver mais duas coisas aqui que estavam lá assim. E a discussão sobre o papel das obras na salvação do ser humano, especialmente na Igreja Católica. Por quê, irmãos? Porque começou-se então a ter a ideia de que a santificação e a justificação caminham juntos. Para que você possa ser salvo, você precisa então ser santo, para então ser justificado, e aí então entrar no céu. Esse era um debate na época, uma discussão na época, e aí então Lutero, Calvino, muitos padres, muitas igrejas que trabalhavam a teologia, especialmente a teologia romana, eles vão entrar nesses debates todos, né? Qual é o resumo disso tudo, né? Teologicamente. Então, historicamente, nós temos a cisão. Historicamente funcionou assim. Primeiro Lutero, mas já teve gente antes de Lutero, mas Lutero que vai trazer um arcabouço maior. Lutero então rompe com o pensamento, e a igreja então o exclui. E aí então, dentro desse movimento surge o que nós chamamos de luteranismo. Luteranismo, o movimento luterano, porque ele é encabeçado por quem? Por Lutero. Quando entram os outros, que não é da Alemanha, Calvino, Zwingli e os outros, e aí então passa a chamar-se movimento da reforma, tá? Por que se chama reforma protestante? O termo protestante não tem nada a ver com o que Lutero falou e nem com o que Calvino disse. Então Lutero não era um protestante, Calvino não era um protestante. O
quem foram os protestantes? Isso já foi um problema político, mas com fundamento teológico. O que aconteceu? Chegou um momento em que 12 príncipes da Alemanha não tinha um rei, mas tinha os príncipes. E aí então, quem coordenava tudo na Alemanha era o Papa. Ele é que tinha poder sobre os príncipes, e ele é quem determinava qual era a religião. E aí então, por causa do movimento luterano, esses príncipes então deram apoio a Lutero, tanto que Lutero é sequestrado para que ele não seja condenado e levado à morte. E aí então alguns príncipes se uniram e escreveram um documento que mostrava a ideia deles. Ele diz: olha, protestamos. Protestar, irmãos, é declarar, né? Então, se alguém está falando alguma coisa, eu protesto. Protesto em seu favor, ou eu protesto contra você. Então, eles protestaram a favor de Lutero, dizendo que na Alemanha a fé, a pessoa poderia escolher a fé que ela queria praticar, dando então vez ao luteranismo também. Então, se alguém quisesse ser católico romano, poderia, e se alguém quisesse ser luterano, poderia. Mas eles protestaram contra a autoridade do Papa sobre eles. Daí então, irmãos, a gente recebe o nome de quê? Protestante. Mas ele foi um processo civil, um processo político, e não simplesmente um processo religioso. Quem lidou com a religiosidade foi Lutero, foi Calvino, foi Zwingli, foi essa turma toda. Mas quem protestou, mas a gente chama isso de reforma protestante do século XVI. A reforma foi na igreja, o protesto foi político. E aí então acabou a autoridade. Daí para frente, irmãos, todo esse movimento, né? Outra informação histórica: se surgiu o luteranismo e depois então, abarcando os outros, chamou-se de reforma, qual é o nome que nós damos então? Na verdade, irmãos, isso ficou dividido, né? Tanto é que surgiram dois grupos naquele período: um grupo chamado luterano e um grupo chamado calvinista. E do grupo calvinista vai surgir o movimento reformado. Tanto que a gente não coloca, por exemplo, os luteranos como reformados, a gente chama-os de luteranos, os luteranos. Mas todos aqueles que aderiram ao pensamento calvinista se tornaram reformados. Isso faz parte da história. Pastor, eu nem sabia disso. É assim mesmo. Se ler, irmãos, a gente sabe. Se não ler, tudo é a mesma coisa. Tanto é que alguns vão falar: nem precisava desse negócio todo, dessas reformas todas, podia ter continuado do mesmo jeito. Mas quando a gente lê a história, entende um pouco mais, isso favorece-nos para que a gente tenha esse entendimento. Qual era a discussão? O que ficou marcado naquele período? Ficaram 5 marcas dentro da igreja que afetam-nos até hoje. As marcas que ficaram, elas são chamadas de solas, ou de solas. Sola em latim significa somente. Por quê? Porque existia uma crítica de que o evangelho foi contaminado. E aí então, para que esse evangelho fosse purificado, deveria-se então abrir mão de algumas coisas graves, que eram consideradas então pelos reformadores como heresias, e que fez com que a igreja romana estivesse desvirtuando o caminho do evangelho. Então preste atenção: quando a igreja reformada nasce, o movimento nasce, eles não estão lutando somente contra o aprisionamento da Bíblia.
Porque a gente fala assim, não, porque o sola escritura, o problema lá que a igreja... Não era só isso, irmãos, é o que eles estavam fazendo com o evangelho que estava na escritura. Esse que era o problema, porque a Bíblia rodava na mão, né, dos clérigos, e não chegava na mão do povo, mas aqueles que tinham autoridade e a igreja recebia. Mas era comum, irmãos, padres, monges, não conhecerem as escrituras. Então o que acontecia? O evangelho não estava sendo ensinado do modo correto. E aí o modo de se fazer isso foi o quê? Foi estudar um tema. Qual era o tema? A justificação é pelas obras ou pela fé? E o que mais viria? Então cinco itens. O primeiro, que ficou marcado como somente escritura. O segundo, somente fé. O terceiro, somente graça. O quarto, somente Cristo. E o quinto, somente Deus. No latim, né, que a gente acaba escutando aí, então é sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christo, soli Deo gloria. Ou seja, glória somente a Deus, salvação somente em Cristo, somente pela graça, somente pela fé e somente as escrituras como única regra de fé e prática. O que esses 5 combateram? Olha os pensamentos. O sola escritura, ou somente escritura, combateu o que a igreja romana é até hoje. A igreja romana, ela entende que a autoridade não está nas escrituras, mas a autoridade está na igreja. Então eles põem o seguinte: primeiro, você tem em pé de igualdade 3 itens. Você tem as escrituras. Então a igreja católica, ela tem a Bíblia como inspirada por Deus, como algo que Deus enviou. Mas quem é que produziu a Bíblia? Foi a igreja. Então a igreja é maior do que a Bíblia. A Bíblia não está acima da igreja. Essa é a posição romana. Então quem escreveu a Bíblia foi a igreja. Então a igreja tem autoridade sobre a Bíblia. Então é ela que faz a Bíblia nascer. Então eles utilizam a Bíblia. Segundo, a tradição. O que o Papa e os bispos são? Eles são sucessores daquela autoridade. E para que serve essa tradição? A tradição vai dizer, a igreja sempre se comportou assim. Ou seja, você tem o texto bíblico, mas você também tem a tradição. E onde é que a tradição está? Ela está debaixo da autoridade do terceiro item, que é o magistério da igreja. Ou seja, o que a igreja ensina. Então você tem a Bíblia, você tem a tradição e você tem o magistério da igreja. Esses 3 é que formam a autoridade segundo a Igreja Católica Romana. Enquanto que a Reforma veio dizer que nem a tradição e nem a autoridade, ou seja, o magistério, deveriam sobrepor as escrituras. E o tema então era sola escritura. Então a tradição da igreja, e nós temos, tá, irmãos? A igreja protestante, ela tem tradição, mas a tradição está debaixo da autoridade da Bíblia. O ensino da igreja existe, continua existindo, mas ele está debaixo da autoridade de quem? Das escrituras. Então qualquer tradição que não está de acordo com a Bíblia não deve. Por exemplo, uma tradição que não está de acordo com a Bíblia: Assunção de Maria, a plena virgindade de Maria. Não tem, você não tem nas escrituras essa informação. Então, se você não tem, você não pode dizer que essa tradição está correta. O magistério, ou seja, quem é que nos explica a Bíblia? A Reforma. A Bíblia explica a Bíblia. Então nós não cremos somente no sola escritura, nós cremos também no toda escritura. Ou seja, eu preciso entender a Bíblia como um todo. Se a Bíblia contradiz, então não há um magistério. Por exemplo, a igreja romana, para decretar um dogma, ela não precisa do texto bíblico. O dogma da Assunção de Maria. Sabe quando é que o dogma veio? No Concílio do Vaticano I, com o Papa Pio VI. Qual é a autoridade dita lá?
que Maria não morreu, mas foi assunta aos céus em 1950 que vem a autoridade. Quantos anos se passaram, irmãos? 1950 anos. E aí então foi declarado que Maria não morreu, mas foi assunta aos céus. Ou seja, o magistério da igreja tem mais autoridade do que a informação bíblica. A Bíblia não fala sobre isso. Irmãos, a Bíblia não narra sobre a morte de Maria, sobre a vida de Maria e o que a igreja acordou em fazer em nome de Maria, nós não encontramos no texto bíblico. Maria é mãe de Jesus, personagem bíblico, faz parte dos mistérios de Deus, faz parte da graça, da bênção, né? Não é Maria de menos também, de vez em quando nós achamos isso, né? Só para você observar, o Maria de menos procure nas igrejas protestantes alguma sala de escola dominical para criança que o nome é Maria. Isso chama-se Maria de menos. Mas você encontra de Lídia. Quem é Lídia? Você encontra de Dorcas, você encontra de Esté, Joquebede, você vai encontrar, até Eva deve achar, mas Maria não, nem José. Você não tem uma sala com o nome José, não existe, não tem esse nome. Por quê? Isso chama-se Maria de menos. Então, ainda que a linha protestante defenda que não tenha problema nenhum com Maria, e a regra é essa, ela na prática demonstra que tem. Então, para ninguém achar que um protestante tem viés católico, ele jamais vai colocar num salão em homenagem, né? Já encontrou salão Abraão, salão Moisés, salão presbítero da igreja. Mas se colocar Maria, se colocar José, o que a gente parece? Então, esse é o problema do de menos. Agora, Maria é demais, aí sim, Maria está como a quarta pessoa da Trindade, é a corredentora. Sem Maria nenhuma obra teria acontecido. Maria foi assunta aos céus, ou seja, ressuscitou, não morreu, tem essa discussão, né? Mas a declaração é que ela sobe ao céu, ela não morre, e ela está lá no céu. A gente não tem essas informações bíblicas, essa é a discussão, né? Quando a gente fala, então só a Escritura vai declarar para nós, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é daí que vem. O outro, somente a fé. Então, na igreja romana, né, foi discutido o quê? Que você tem que juntar a justificação e as obras para que você então seja salvo. O que é isso? Você é batizado, você recebe o dom do Espírito, então lhe é infundido o Espírito, e aí então você ganha o direito de pleitear o céu, porque você recebeu por meio do batismo a purificação. E aí então você vai fazer o quê? Você vai ter que fazer boas obras, ou seja, ser um bom cidadão, além de cumprir aqueles itens que a igreja te dá. Por exemplo, cumprir os 7 sacramentos. Os 7 sacramentos é um modo em que você vai acumulando méritos, porque são obras, boas obras. E aí então, quando chegar lá na frente, com seu acúmulo de mérito, de obra, você é declarado justo ou não. Então a justificação acontece num processo posterior ou simultâneo à santificação. Enquanto que a Bíblia, irmãos, ela apresenta que a justificação precede a santificação. A justificação é um ato imediato. Cristo Jesus morreu e é aplicado então imediatamente por meio da fé. Ou seja, por meio da fé nós somos justificados em Cristo Jesus. E aí então nós vamos viver as boas obras. E aí então nós vamos ter o bom comportamento. E aí então nós vamos usar os meios de graça para que a gente cresça, não para que a gente alcance. E aí no sistema católico, além das obras, no seu processo de justificação, você precisa passar ainda por onde? Pelo purgatório, para aí então ir para o céu. Ou seja, quem não tem fé católica, irmãos, não tem fé, ele não vai para o purgatório, tá? É céu ou inferno.
Quem é que vai para o purgatório? Somente quem vai para o céu, tá? Então, para a gente não confundir, tem que passar pelo purgatório e aí ser salvo. Não, toda pessoa que passa pelo purgatório está salva, só que ele ainda não atingiu a beatitude completa, ou a bem-aventurança. Ele vai levar 100 anos, 200 anos, 300 anos, 1 milhão de anos. Tem isso, pastor? Tem, dá uma lidinha lá. Tem gente que defende isso, que o tempo, presta atenção, o tempo no purgatório é maior do que o tempo de vida. Olha para você entender. E que os santos que estão no céu, porque eles viveram tão bem, eles acumularam, ou seja, eles fizeram mais ponto que precisavam. E porque eles estão lá, eles emprestam um pouco dos pontos às pessoas que estão no purgatório. Por isso, então, você pode pedir a São Francisco de Assis para interceder por alguém que está no purgatório, porque ele atingiu méritos e agora ele pode interceder por essas pessoas. Então, as obras aqui, então é muito claro, irmãos, nós entendemos, segundo as Escrituras, que a justificação precede a santificação. É aquilo que eu preguei domingo aqui. É a minha fé que precisa ser comprovada como verdadeira por meio da minha vida. Ou seja, justificação produz amor. É isso. Viver bem, irmãos, viver de forma adequada, cumprir os mandamentos de Deus, chama-se amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como? A ti mesmo. Então, você primeiro é justificado para demonstrar amor, antes disso não. Enquanto que no pensamento romano, você tem que juntar os dois. Você tem que pegar as suas obras, ela fala da sua conduta moral, da sua vida, mas também das ordens da igreja, especialmente os sacramentos, ou os 5 mandamentos, cruciais da igreja. Você cumprindo isso, você obtém então a justificação lá no dia do juízo, ou na hora da sua morte. Você sendo justificado, você vai então para o purgatório. Se você atingir o mérito, nem purgatório tem. Se você não atingir o mérito, você vai, Então, quando estuda-se sobre o purgatório, dá para entender que é comum entender que todos os fiéis passarão pelo purgatório, com exceções, alguns, que eles não passarão, mas os que não passaram, os que já chegaram lá, podem então interceder por aqueles. Os que estão vivos, continuam intercedendo pelos que estão no purgatório, para acelerar o processo de purificação. Por quê, irmãos? Agora vem. Porque a minha santidade depende da minha ação. Como a minha ação é fraca, mas eu tenho que fazer, por isso então eu preciso ser purificado por Deus lá no período do purgatório. Mas eu que me santifico, eu que faço essas coisas, Graça, somente a graça, Qual é o princípio aqui? De novo, mérito, A ideia é o seguinte: tanto nós quanto a igreja romana entendemos que a morte de Cristo Jesus foi algo gracioso de Deus, gracioso. Então, nós entendemos que somos salvos pela graça. A igreja romana também entende que nós somos salvos pela graça, porque a morte de Jesus foi de graça no sentido de nós, Agora, como é que nós atingimos essa graça? Eu e nós, os protestantes, declaramos que a graça só nos é dada por meio da fé, enquanto que no movimento romano lhe é dado por meio dos méritos. Se eu sou merecedor dessa graça, você pode conversar com a tradição, ou com pessoas do catolicismo, eles vão usar isso, se eu merecer, eu vou fazer por merecer, enquanto que nós entendemos que o seguinte: a graça é a morte de Cristo Jesus, é o mérito dele, ele que tem, é um favor que Deus não nos deve, mas nós só atingimos isso por causa da fé, que também é um dom de Deus. Então a fé não me salva, a fé não me salva. Quem que salva? Jesus, tá? Porque a gente, então a fé salva. A fé não salva ninguém, tá bom? O que a fé faz? A fé pega Jesus, a
fé agarra os méritos de Jesus. A gente tem que acreditar na história do Evangelho, isso é fé. Quando você acredita na história do Evangelho, aí então você passa a ser uma pessoa salva. Então quem salva é Jesus, por meio da fé. E a fé não é minha. Então eu não sou salvo porque eu acredito na fé. Eu sou salvo porque Deus me deu fé. E a fé que Deus me deu é que agarra Jesus. E agarra quem? Me agarra. A fé é o fator unificador. Por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus somente. Essa é a frase, somente. Esse é o único modo. Então a fé não é sua, a fé é um dom de Deus. A graça não é sua, a graça é um dom de Deus. Nós não temos méritos, porque nós não produzimos isso. É Cristo Jesus que tem mérito, e Ele tem a salvação, e eu preciso acreditar nele. E como é que acontece isso? A graça é Deus me salvar sendo pecador. Qual é o foco da graça? É Cristo Jesus. E a fé então que está em mim, que foi posta por Deus, agarra Jesus. Ela agarra Jesus, mas também agarra a mim. E aí então o efeito acontece. A gente chama isso de justificação. Por causa de Cristo Jesus, então, nós somos salvos. Mas não temos mérito nenhum. Nem a fé que nós utilizamos para sermos salvos é nossa. Foi Deus quem deu. O outro, somente Cristo. O que a igreja romana, e nas discussões todas, colocaria, e a gente olharia isso? Qual era a discussão? Cristo Jesus é quem salva. Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Só que, além de encontrar essa ideia na igreja romana de que Jesus é o nosso único mediador, a igreja então colocou entre nós e Cristo, e não entre nós e Deus, tá? Entre nós e Cristo, quem? Uma pessoa e um grupo de pessoas. Quem está na igreja romana entre o ser humano e Cristo? Porque entre Cristo e Deus não tem ninguém, tanto a igreja romana quanto nós pensamos a mesma coisa. Mas entre nós e Cristo tem alguém? Tem a igreja romana, Maria e os santos. Por isso você pode rogar aos santos, por isso você pode rogar a Maria, enquanto que nós declaramos que nós só podemos rogar a quem? Só Jesus, porque é só Jesus que roga por nós ao Pai. Mas a igreja romana colocou então uma pessoa insubstituível, porque Maria, irmãos, ela está acima de qualquer santo, tá? Os santos oram a Maria. Os santos pedem a Maria para que Maria peça ao Pai, ao Filho, para que o Filho peça ao Pai. Essa é a sequência. Então você não vai direto a Deus na igreja romana, não. Você precisa passar então por onde? Processo. Ele recomenda que você passe pelos processos. Ou seja, qual é o processo? Você passe por um ser humano que se deu bem, ou seja, que agiu bem, ele é um santo. Ou você roga a Maria, que é corredentora e entende profundamente sobre a dor e o sacrifício. Irmão, a Bíblia diz que Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote, e Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas, e Ele sabe o que nós temos. Por quê? Porque Ele foi homem e passou por todas as nossas tentações. Ou seja, nenhum santo e nem Maria deveria entrar no lugar do próprio Cristo que experimentou essas coisas. E aí então vem o grande debate, né? Essa é a situação. Como explicar a ideia de que os santos podem interceder por nós, tá, irmãos? Na igreja romana, só para vocês entenderem qual é a definição. A definição é que ainda que uma pessoa tenha morrido aqui na terra, ela está viva onde? No céu. Então, se ela está viva no céu, ela é o quê? Essa é a explicação romana, tá, irmãos?
Então, ela estando no céu, ela é igreja. Se ela é igreja, é meu irmão, é meu irmão. E a Bíblia diz que nós, irmãos, devemos fazer o que um pelo outro? Orar um pelo outro. Então eles dizem que você ora aqui na terra, mas quando você morre, ainda que esteja desencarnado, você continua fazendo o quê? Orando. Ou seja, uma pessoa no purgatório pode orar por uma pessoa que está aqui na terra. Ela está num processo de purificação avançado e ela então pode pedir a Deus que está lá no céu ou a um outro santo que interceda por nós. Então esse é o processo. A ideia é de que a igreja romana vai dizer o seguinte: já que tem a igreja triunfante e a igreja militante, a igreja triunfante ora por nós. Só, irmãos, que quando nós lemos a Bíblia diz que os mortos não devem se comunicar, não podem, não é só não devem, tipo, eu não devo utilizar esse mecanismo, e nem pode, não pode se fazer isso, porque é proibido comunicação com quem? Com os mortos. Mas na igreja romana essas pessoas não estão mortas, elas estão vivas, só que desencarnadas, e elas então estão orando por aqueles que resolveram. Por isso, irmãos, não há dificuldade nenhuma de uma pessoa declarar que viu um santo ou viu Maria, porque eles não estão mortos, eles estão, irmãos, eu estou explicando a teologia católica, né? Mais uma, não há problema nenhum se a sua avó apareceu um dia num sonho e te der um recado, porque a sua avó, crente, ainda que esteja no purgatório ou já tenha atingido lá, ela pode então comunicar com você, mas você não pode comunicar com ela. Para vocês terem ideia da evolução do pensamento, da possibilidade de intercessão segundo a igreja romana, tá? Sabendo disso? Né? São coisas que a gente precisa mesmo tomar conhecimento. E o último, irmãos, é somente Deus. Só Deus deve ser merecedor de toda a honra e de toda a glória. Mas quando você olha para a igreja romana, eles tiveram um problema com não oculto, com o que eles chamam de veneração, e o problema da hierarquização de autoridade. Então, primeiro, você pode fazer culto aos santos, você pode fazer culto a Maria, porque lá é permitido, mas eles não chamam de culto, chamam de homenagem. Então, é uma honraria e não um culto de idolatria. Essa é a explicação, por isso que eles chamam de veneração e não de culto. Tem uma discussão sobre o termo, latria, alguma coisa, é simplesmente termos. Mas quando nós lemos, irmãos, as escrituras, Pedro mandou todo mundo levantar quando for beijar o pé dele. Ao problema da hierarquização, a ideia de que quem é autoridade na igreja pode receber esses cultos. Pedro está dizendo: não, eu sou homem como vocês, levantem. Por isso, então, irmãos, glória somente a Deus. O que se faz, né, quando se encontra um bispo ou quando se encontra um papa? E todas as vezes, né, que os cardeais encontravam com os papas, ele ajoelhava 3 vezes na frente de um papa para dar reverência a ele. Então essas discussões, irmãos, entraram tudo. E aí o 5 sola: somente a escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente Deus. Para encerrar, irmãos, o primeiro item, somente a escritura, fala sobre a autoridade de Deus sobre nós. Qual é a autoridade máxima de Deus sobre nós? As escrituras. O item 2, 3 e 4, fé, graça e Cristo, fala sobre salvação. Como é que nós somos salvos? Somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça somente, não tem obras. E o último item é a adoração. A quem nós devemos prestar culto? Somente a Deus. E a última informação: como nós somos vistos hoje diante da igreja romana. Então, no concílio de Trento,
que é um movimento de contra-reforma, que vai acontecer em 1600, eu não vou saber a data, irmãos, mas eu acho que é 1630 ou 33. O que foi declarado? Que toda pessoa que declarar que nós somos salvos pela fé, ou somos justificados pela fé somente, lembre-se disso, justificados pela fé somente, deveria ser considerado anátema ou herege. Ou seja, todos os protestantes naquele período foram declarados hereges. Essa é a informação. Então, nós nem éramos irmãos, nós não éramos igreja. O que a Igreja Católica tinha como? Ela dizia que o corpo místico de Cristo é a Igreja Católica. Ou seja, se você quiser saber onde o corpo de Jesus está, aquele corpo místico, né, que a Bíblia fala, onde está? Dentro da Igreja Católica. Por isso a frase: quem não tem a igreja por mãe, não tem Deus por pai. Que a salvação, ela só ocorre por meio da igreja. Foi naquele momento daquela briga, tá? Passaram-se anos, irmãos, passaram-se anos. Essa é a fé tradicional romana, tá? Então nós somos hereges, todos aqueles, qualquer pessoa que não é católica, e qualquer religião ou fé, ainda que pareça cristão, se você não é católico, o termo é esse. Só que, aí agora, para os que gostam de estudar, quando você estudar o Concílio do Vaticano II, aconteceu em 1658, se eu não estou enganado, né? Não anotei a data aqui não, mas foi o último concílio da igreja. O que o concílio definiu numa carta chamada Lumen Gentium, ou seja, luz para todas as gentes. Lumen Gentium, ela disse assim: antes a igreja, o corpo místico de Cristo é a Igreja Católica, e qualquer um que esteja fora da Igreja Católica não tem salvação. Agora, irmãos, o último documento da Igreja Romana é assim: o corpo místico de Cristo subsiste na Igreja Católica, nas igrejas particulares e comunidades eclesiásticas. Olha que mudou, irmãos. Antes a igreja, o corpo místico de Cristo é a Igreja Católica, ou seja, fora dela não tem corpo de Cristo. Nós somos todos hereges. Só que, irmãos, a igreja romana não nos chama mais de hereges, elas nos chamam de irmãos afastados. Esse é o termo que utiliza. Por quê? Porque no Concílio do Vaticano II, ainda que a tradição negue, eles escreveram isso. Se quiser depois, o pastor queria ler isso, eu arrumo para vocês, não tem problema nenhum. Lá ela está dizendo assim: aí o corpo místico de Cristo subsiste. Olha, 3 itens. Um é a Igreja Católica. Segundo, igrejas particulares. O que são igrejas particulares, irmãos? Somos nós, os protestantes. O que é isso? Igrejas em partículas. Nós não somos partes, nós somos partículas, porque nós somos divididos. Nós não temos um nome só. Tipo assim, são os protestantes. Mas no meio do protestantismo tem luterano, tem calvinista, tem presbiteriano, tem batista, e as comunidades eclesiásticas, ou seja, aquelas que ainda não deram nome e ainda não sabem quem são, ou às vezes até saiu de dentro da igreja católica. Por exemplo, o movimento carismático, ele não é um movimento autorizado pela igreja. Mas você tem, por exemplo, no Brasil, algumas comunidades eclesiásticas dentro do movimento carismático. Por exemplo, Canção Nova. Canção Nova não é um órgão da Igreja Católica, é um órgão independente, não fala em nome da Igreja Católica. Então aqui vem as comunidades eclesiásticas. Então, irmãos, hoje, por causa do movimento ecumênico de tentar trazer-nos
de volta para a igreja romana, nós somos chamados de irmãos distantes, afastados. E todos os dias há um convite. O termo herege não aparece mais no último documento que a igreja fez. O que acontece, irmãos? Eu sei que a igreja romana tem 2000 anos em termos de documentação que ela vai buscar. Os concílios que aconteceram, a história está jogada fora? Não. Mas o último documento trata-nos de um modo diferente. Não somos mais hereges como era antes. Agora somos, daqueles que fazem parte do corpo místico de Cristo, juntamente com quem? Com a igreja romana. Então nós estamos em pé de igualdade nas questões do reino dos céus. Aí, irmão, temos os desdobramentos, ok? Vamos encerrar aqui, uma aula, hoje foi. Vamos ficar em pé, irmãos? Se tiver alguma pergunta, irmãos, manda lá para a gente. Eu não sou historiador, mas um pouco que a gente pode passar. Se tiver alguma coisa aí para corrigir, orientar, a gente vai estar à disposição. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que fala-nos, ó Deus, da nossa justificação por meio da fé. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, as realidades da fé e também, ó Deus, compreender um pouco da história, que ela elucide, ó Deus, pelo menos aquilo que nós podemos averiguar, ó Deus, como historicidade, e que nós possamos, ó Deus, debaixo da orientação do Espírito do Senhor, tomar as decisões corretas, segundo a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe e a gente tenha uma boa noite. Tome bastante água para hidratar, tá?